Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a nosso resumo aqui do livro Super Intestino, aula número 2. Olha que maravilha! Se você está vendo essa aula aqui pela primeira vez, vai na aula 1. Eu estou resumindo esse livro chamado de Super Intestino, de um autor chamado William Davis, tá bom? Ele traz algumas informações bem interessantes, então, à medida que eu estou lendo, eu estou aprendendo algumas coisas novas, eu estou, enfim, frisando aqui alguns conhecimentos que eu já tinha. Eu acho que nós dois ganhamos com isso. Tanto eu aqui gravando uma aula para você e realmente é, consolidando mais aquilo que eu já aprendi, e você também está tendo a oportunidade de ter acesso ao resumo desse livro, que é um livro bem interessante, tá bom? Falei lá na aula 1 que ele é um pouco polêmico em algumas partes, mas vale a pena, vale a pena. Certo? A gente falou naquele dia sobre o capítulo número 1, tá? E aqui nesse vídeo eu vou fazer, ó, o resumo do capítulo 2 e 3 juntos, tá? Por quê? Porque são capítulos mais curtos e eu vou trazer aqui alguns comentários, não, nem à toa que aqui o resuminho. Então são mais alguns tópicos que eu acho que vai te ajudar de alguma forma aí, certo? Na sua vida, para que você ganhe mais consciência e entenda melhor essa questão de como é que você pode melhorar a saúde do teu intestino, tá? Lembrando que o livro tem 4 partes, né? Eu estava revendo aqui o índice dele, eu achei um tanto confuso, mas são 4 partes. Na parte 1 a 3 são 10 capítulos. E na parte 4 a gente não é mais dividido por capítulo. Por quê? Porque a parte 4 é como se ela fosse um plano de ação para restaurar a tua microbiota intestinal e criar o seu próprio superintestino, aqui nas palavras dele, né? Em 4 semanas, ele vai falando que cada semana algumas coisas. Semana 1, prepare o solo. Semana 2, replante o jardim. Semana 3, regue e fertilize. Quarto, cultive seu jardim de micróbios. Enfim, vamos chegar lá um dia. Mas olha só, hoje já estamos aqui dos 10 capítulos, já vamos para o 2 e o 3. Tá certo? Nome do capítulo 2. Um microbioma que só cabe em coração de mãe. E o capítulo 3, Os fantasmas dos micróbios passados. Tá aqui o livro. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quais são os pontos que eu quero trazer para você? Se você olhar aqui no título, eu botei assim, ó, transferência de superintestino, capítulo 3 e 2. Aí tem transferência de microbiota materna e microbiota moderna versus primitiva. O que é que eu quero falar com isso? É o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu só dar mais aqui um gole de água aqui. Espero que não comece aqui com as obras durante o vídeo. Vamos torcer aí. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Eu acho que no vídeo 1 já ficou um pouco mais claro que todo mundo tem uma microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal ela é responsável grandemente pela saúde do teu intestino. Aí a gente conversou sobre isso. A gente frisou sobre aquela historinha de que uma microbiota saudável é igual a um intestino saudável. E uma microbiota doente, que a gente chama de disbiose. E lá no vídeo passado a gente conversou que existem 3 tipos de disbiose principais no intestino, tá? E que essa disbiose ela causa doenças intestinais. Então a microbiota ela parece ser algo muito importante para o intestino de qualquer pessoa. Só é possível ser saudável se você tiver essa microbiota intestinal saudável também. Aí a gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas como é que ocorre, pessoal, a colonização inicial dessa microbiota e de onde é que ela vem? Então é sobre esse ponto, por isso que eu escrevi aqui em cima, transferência de microbiota materna. O que é que acontece? A colonização inicial da sua e da minha, da nossa microbiota vem principalmente das nossas mães. Olha a responsabilidade. Tá bom? Não quero colocar peso sobre nenhuma mãe aqui, pelo amor de Deus. Mas é um fato que eu tenho que comentar.
Um filho vai ter uma microbiota saudável se a mãe também tiver. Isso é muito interessante. Então, assim, a mãe, além de dar a vida, né? Além de formar o corpo do filho, né? Você se alimenta, as proteínas do seu corpo vão ser usadas para formar os tecidos do filho, né? Os músculos, o cálcio do seu corpo vai ser usado para formar os ossos, enfim, né? Todos os seus nutrientes vão ser usados para formar o corpo do seu filho, do bebezinho. E, além disso, a mãe também é responsável pela formação inicial dessa microbiota. Essa formação inicial, pessoal, parece que ela é muito importante para prevenir doenças no futuro ou na primeira infância. Você vai entender já já. Então, o que é que acontece? É como se a mãe precisasse ter uma boa alimentação, rica em fibras, rica em frutas, legumes, grãos integrais, para que ela forme uma microbiota saudável. E essa microbiota saudável vai ser transferida para o seu filho de duas formas. Quais são essas formas? Vamos chamar assim. Primeira, transferência. Tipo de parto. Isso aqui parece que assim é algo muito importante. Eu vou botar aqui, ó, parto normal. E o outro é o parto cesáreo. Cesárea. Parto cesáreo, tá no masculino. Vou colocar aqui com calma, vamos aqui com calma. Então o que é que acontece? Idealmente falando, pessoal, quando ocorre o parto normal, ou seja, o filho vai passar pelo canal. Deixa eu beber mais um golinho de água aqui, minha garganta fica travando, sabe? Peço desculpas. Esses dias não tá muito bem não, minha garganta. Quase sempre não tá bem, eu tô gravando, falando muito, atendendo. Minha tendência é que fique formando um pigarro chato, sabe? Mas vamos lá, pode ser que em outros momentos eu precise beber água, eu peço sua compreensão. Mas vamos aqui, ó, vamos focar. Quando acontece o parto normal, pessoal, o que é que acontece, né? O bebê, o recém-nascido, ele vai passar pelo canal vaginal da mulher, né? E quando ele passa pelo canal vaginal, ele já tem um primeiro contato ali com os primeiros micro-organismos que vão colonizar o corpo dele, né? Que vão colonizar a pele dele, a boca, e da boca entra pro intestino, entendeu? Então a vagina, ela é rica em bactérias, espécies de bactérias que a gente chama de lactobacilos. Lactobacilos. É aquela mesma lá que tem no iogurte natural. Lembra? Eu já gravei uma aula aqui falando só sobre iogurte natural. Só que são outros lactobacilos. Alguns semelhantes que tem no iogurte e outros não. Tá bom? Então, essa criança ela já vai receber esses lactobacilos para colonizar ele inicialmente. Isso é muito positivo. Porque isso deixa a microbiota do recém-nascido saudável, sem desbiose, e evita outros problemas de saúde como alergias, por exemplo, alergias respiratórias, alergias alimentares. A gente já tem vários trabalhos mostrando que o tipo de parto influencia muito até na obesidade também, tá certo? Então o tipo de parto ele realmente importa. Então, em teoria, as mulheres deveriam ser mais encorajadas a fazerem mais o parto normal. Entendeu? Ah, então tu é homem, tu não tem direito de falar sobre isso. Eu acredito que eu tenho sim, porque eu sou profissional da saúde, tá? E agora, com tantas evidências mostrando que existe sim uma grande relevância do tipo de parto na microbiota intestinal, eu acho que sim, deve haver esse encorajamento. Claro que existem casos e casos que a mulher realmente tem uma preferência, tem um medo, uma situação que de saúde que impede isso mesmo, isso aí também acontece, tá bom? Mas na medida do possível, o ideal seria esse cenário. A minha esposa, por exemplo, a gente tem o nosso filhinho, que é o Miguelzinho.
E era um grande desejo, sabe, assim, do coração dela de fazer o parto normal. E eu também, porque eu conhecia, né, os benefícios disso. Mas olha só como é que é a vida. A gente faz alguns planos e só estralar o pescoço. A gente faz alguns planos e nem sempre dá certo. Então houve alguns problemas em relação às contrações lá. E no final teve que ser um parto cesáreo, só para você entender. Mas o ideal seria esse cenário aqui, tá? Aí vem aqui o outro tipo de parto, é o parto cesáreo. O parto cesáreo é um parto cirúrgico. A criança não vai ter contato com o canal vaginal da mãe. Isso vai impedir com que ela tenha acesso já a essa microbiota intestinal, que são os lactobacilos, que são essas bactérias boas que vão colonizar e melhorar a microbiota da criança já desde o princípio. Então, o que acontece? No parto cesáreo, a criança ela é retirada cirurgicamente e quando ela sai aqui, ela entra em contato com o quê? Pele e ar. Então, é como se ela pegasse esses primeiros micro-organismos da nossa pele, da pele do médico, que tá fazendo a cirurgia, mesmo que de luva, vai pegar, não tem como, é um negócio microscópico, não tem como dizer que é 100% seguro, né? É estéril ali. E também do enfermeiro, enfim, do pai lá, da mãe que pega lá e tira aquela foto, né? E do ar, também no hospital. Então, essas bactérias que ela pega na pele e no ar são bactérias não ideais para aquele momento. Vou chamar de espécies não ideais para aquele momento, tá bom? E essas espécies, elas começam a colonizar primeiramente o filhinho lá, o bebezinho, e elas aumentam a chance de ter uma microbiota mais desequilibrada no início da vida e também aumenta o risco de alergias e asma. Tem muitos trabalhos mesmo, viu, pessoal? É sério. Inclusive o livro aqui do outro aqui, que é o 10% humano, ele tem um capítulo que ele fala bastante sobre isso. Ele mostra artigos, eu já tinha lido antes. E bebês que nascem de parto cesáreo, como tem contato com essas bactérias que não são do canal vaginal, é como se... só ajeitar aqui. Fio aqui do microfone. É como se ele tivesse mais chance mesmo, tá? De ter alergias respiratórias, asma, alergias alimentares. Então, olha só que interessante. Como é importante esse processo da transferência da microbiota materna para o seu filho, tá? O segundo tipo de transferência aqui, pessoal, vou chamar a segunda transferência. Seria a segunda coisa mais importante para uma criança recém-nascida, que é o tipo de alimentação. Hoje a gente sabe que nós temos a amamentação exclusiva, que o ideal, no cenário ideal, teria de ser 6 meses, no mínimo, né? Ou melhor, no mínimo não, exclusiva é 6 meses. E o uso de fórmulas sintéticas. O que é que eu tenho para falar sobre isso aqui? Só organizar aqui esses pontos aqui, viu? Vou deixar tudo aqui minimamente organizado para não ficar uma bagunça aqui. Então, o que é que acontece, pessoal? Nessa parte aqui da alimentação, da amamentação exclusiva, existe uma coisa chamada de... Como é que é o nome mesmo? Tá aqui anotado, deixa eu olhar aqui. Ó. Via interomamária, é isso que eu queria lembrar. Uma coisa chamada na natureza de via interomamária. Interomamária. Que é muito interessante, velho. Isso aqui mostra quão belo é a natureza e quão maravilhoso é o nosso Deus. Porque eu fico realmente impressionado. Quanto mais eu leio sobre essas coisas, a minha fé, aqui falando agora de modo particular, não diminui, ela aumenta. Olha só que maluco isso aqui de tão belo. Interomamária, né? Trazendo aqui para um nome mais fácil, o íntero vem de intestino. Mamário vem de mama, então seria uma via intestino mamas, né? Então o que é que acontece? Olha só como existe uma grande responsabilidade da alimentação da mãe influenciar na alimentação do filho.
na microbiota do filho. A mãe vai lá durante os 9 meses. Na verdade, o ideal que seria antes disso, ela já se alimentasse bem, mas vamos trazer os 9 meses aqui clássicos. Durante os 9 meses, a mãe vai estar lá se alimentando, comendo bem, fibra, legume, vegetal, e ela vai melhorando a microbiota intestinal dela, certo? Essa microbiota intestinal ela vai começar a ser transferida através de algumas células imunológicas do intestino para a mama. Para quê? Para que esses probióticos bons do intestino da mãe vão para o leite materno. Olha só que interessante. Então a gente pode entender aqui que o leite materno é como se ele fosse um probiótico também, tá? Ele não só tem nutrientes, já a gente vai falar sobre isso aqui. Leite materno, características. Vai falar já já. Mas deixa eu já botar aqui, né? Entendeu aí? Então, as bactérias boas, a mãe se alimentando bem vai sair do intestino para a mama, certo? E do contrário também pode ser verdade. Se a mãe não come bem, só come junk food, muita comida ultraprocessada, bactérias não tão boas assim podem sair do intestino e ir para o leite materno. E isso não ser interessante para o filho, né? Que vai precisar ali, que vai mamar em algum momento, tá certo? Então, algumas características do leite materno que eu quero conversar contigo. Rico em nutrientes, isso aqui todo mundo sabe que é rico em proteína, carboidrato. Tem a lactose, inclusive, em historinha, engraçado. O leite materno, para quem não sabe, é o leite dentre todos os mamíferos, o leite humano que tem mais lactose. Aí eu acho interessante que na internet tem um monte de gente falando que a lactose inflama, então tá todo mundo ferrado. Porque o leite materno é o mais rico em lactose. Velho, não faz sentido. Muita coisa que a gente escuta aqui na internet sim, é uma tremenda. É loucura mesmo, certo? Então, cuidado aí com quem vocês estão escutando, certo? Mas eu acredito que se você tá nesse canal, você tá nessa parte desse vídeo, eu acredito que você é um cara ou uma mulher consciente que tá buscando informação. Modéstia à parte, não porque eu sou bonzão, de maneira alguma. Pelo contrário, se eu fosse, eu não estaria nem aqui lendo e gravando o vídeo, né? Para consolidar meu conhecimento. É só dizer que eu tento aqui ser verdadeiro com vocês, verdadeiro comigo mesmo, primeiramente, e com o que realmente funciona e não dentro da nutrição, tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, rica em nutriente, tem anticorpos, pessoal. Então, assim, ó, nenhuma fórmula vai ter anticorpos. Tem um anticorpo aí no leite materno muito conhecido que a gente chama de IgA, imunoglobulina A, que ele é um anticorpo que faz a defesa das nossas mucosas. E o intestino tem uma mucosa intestinal, né? Tem a primeira camadinha, o intestino é formado por 4 camadas. A primeira é a mucosa. Então a criança ela vai tomando leite materno e ela vai colocando esses anticorpos para proteger a mucosa intestinal dela desde cedo. Olha só que belo, né? Como Deus é perfeito, eu repito. Probióticos naturais, como por exemplo o bifido, as espécies Bifidobacterium, tá bom? Esse aqui é um B maiúsculo. Bifidobacterium. Como eu falei para vocês, essa via interomamária vai levando probióticos naturais para o leite materno. E é muito interessante que a criança no início da vida ela seja colonizada por essas duas espécies, ó, tanto os lactobacilos, tanto, né, os Bifidobacterium, tá certo? Essas espécies aqui, esses gêneros, na verdade, que tem espécies, o ideal é que ela seja colonizada por essas duas inicialmente. Ou seja, fazendo o parto lá, natural, né? Normal, e fazendo uma amamentação exclusiva. Esse é o cenário ideal, tá, pessoal? Eu sei que existem muitos casos que não vai ser possível, que, por exemplo, aconteceu com a minha esposa. E não deu certo o parto normal, mas pelo menos a amamentação exclusiva deu tudo certo. Mas muitas mães, né, querendo ou não, vão. é, Infelizmente não vai dar certo, né? Passar por essas etapas da melhor forma possível.
Inclusive, uma informação que eu esqueci, que eu queria falar aqui nessa parte do parto cesáreo, é que mais do que uma questão de saúde, quem fala muito bem isso também é no livro 10% Humano, da Alana Colen. É como se aqui no Brasil existisse uma cultura mesmo que estimula o parto cesáreo. 50% das brasileiras vão fazer parto cesáreo estimulados pelos médicos, digamos assim. Então isso também não seria benéfico, tá certo? Parto cesáreo é realmente só quando existe uma intercorrência muito importante e tudo mais, que não vai dar certo mesmo. Então a mulher, assim, ela tem realmente uma preferência muito absurda por isso. Mas normalmente, além dessas questões de saúde, que seriam o principal, digamos assim, moderador para dizer se vai ser normal ou não, existe essa cultura, sabe, assim, de obstetras e tudo mais, que incentivam, não, faça o cesáreo mesmo, faça o cesáreo mesmo. Isso, né, a autora fala aqui, eu não sei porque eu não vivo nesse mundo aí, então eu não posso falar isso com muita propriedade prática não, tô falando pelas coisas que eu li nesse sentido, tá bom? Outra coisa aqui que tem no leite materno, que não tem, eu já tô aqui pensando, escrevendo sem nem explicar, né? Que não tem que quer dizer, já tem algumas fórmulas, mas não são todas, são os HMOs, que do português traduzindo seria oligosacarídeos do leite humano, que são essas coisas aí, é como se fossem fibras prebióticas. Lembra que a gente conversou no vídeo passado aquela história de que deve haver o prebiótico, porque são os prebióticos que vão fazer as bactérias boas prosperar. Enfim, então é como se fosse a primeira fibra que o bebê está entrando em contato. Olha só que louco. É como se no leite materno existissem fibras. E essas fibras também vão somar para essas bactérias boas crescerem e prosperarem. Porque não adianta só dar o probiótico. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando isso. Não adianta. Pessoas que podem tomar lá produtos com 10, 20, 50 bilhões de cepas, se não mudar a base da alimentação, não vai adiantar. O efeito vai ser duradouro até os probióticos acabarem, ou então nunca vai enxertar o probiótico, porque o probiótico ele precisa constantemente estar sendo alimentado. Entendeu? A gente vai falar isso já já no próximo ponto, que seria do capítulo 3, tá? Que eles precisam ser constantemente alimentados para eles crescerem. É como se fosse a gente, imagina. Se eu não for alimentado, eu vou morrer, não vou não. Vou morrer de desnutrição e de fome. Então eu não vou sobreviver. Com as bactérias boas é do mesmo jeito. As bactérias boas precisam ser alimentadas constantemente, precisam de um fluxo de nutrientes para elas. E que nutrientes são esses? As fibras, que só são encontradas nos vegetais, fruta, legume, grão integral, aveia, etc, etc. Então, se você não está consumindo isso na dieta e está só colocando sua fé em cima dos probióticos, não vai dar certo. Tá bem? Então, esses HMOs são fibras que vão fazer essa microbiota prosperar já no início da vida dessas crianças. E por fim, o leite materno também tem o que nós chamamos de bacteriocinas naturais, que são espécies de antibióticos naturais. A gente também falou sobre a questão dos antibióticos no vídeo passado, que os antibióticos são aquelas classes de medicamentos que destroem tanto as bactérias ruins quanto as boas. Isso é muito nocivo para o nosso intestino, para a nossa microbiota. É difícil ter um intestino saudável consumindo muitos ciclos de antibióticos. Esses efeitos podem ser muito duradouros, tá bom? E o leite materno possui o seu próprio antibiótico natural, que não causa os mesmos efeitos colaterais desses medicamentos. Não vou nem falar que ele é mais seletivo, mas ele realmente essas bacteriocinas elas servem para matar as bactérias ruins e deixarem as boas sobreviverem. Enquanto os antibióticos não, mata tudo, assim, vai, tá tudo destruído aí. Como se fosse um cara com metralhadora atirando em pessoas boas e pessoas ruins lá no, sei lá, nos terroristas e nas pessoas que estão sendo atacadas por esses terroristas. O cara chega lá e atira em todo mundo. Tá entendendo? Ninguém que, né? Não faz sentido isso. Tá bom? Então olha só o tanto de coisa, velho. É por isso que a amamentação deve ser encorajada. E se possível, eu entendo que a gente mora no Brasil,
A mulher não passa muito tempo com seu filho se ela trabalha. Isso é muito triste, essa realidade. Mas na medida do possível, dentro das possibilidades, se você é mãe, se você tá certo de ser mãe, está perto de ser mãe, perdão. Você conhece alguma mãe aí que vai já já dar luz ao filho? Converse com essas coisas para ela, vai fazer um muito bem pro intestino dela. Enquanto isso, a gente tem as fórmulas sintéticas, né, que também não seria o ideal no início. Né, por quê? Porque eu já expliquei aqui, né? As fórmulas sintéticas vão ter nutrientes? Vão, mas não na mesma ainda qualidade do leite materno, mas tem. Tem anticorpo? Não tem. Tem probióticos? Não tem até onde eu sei. Tá bom? Não tem. Tem as fibras, algumas já tem, eu já vi, não vou ficar falando que marca, né? Mas algumas já tem. Tem bacteriocinas? Não tem. Então a desvantagem é, tipo, muito grande. Entendeu? Então é absurdamente melhor dar leite materno durante os 6 meses e depois introduzir na fórmula, enfim. Entendeu? Mas o que eu quero te falar aqui, olha só. E essa colonização inicial dessa criança, isso vai definir a saúde da criança não só na infância, mas na adolescência dela e na vida adulta dela. Então, parto normal e amamentação seriam 2 pontos, já que essa criança já começa a vida com muita vantagem no que se refere à saúde intestinal, tá certo? E o último tópico aqui, que seria o tópico relacionado à microbiota moderna versus primitiva. Eu escrevi aqui, ó, microbiota primitiva, na verdade, né? Vem primeiro. O que é que o autor ele vem falar sobre isso? Ele vem falar um pouco sobre o que a gente conversou também. E os nossos hábitos modernos, eles começaram, né? A gente, por exemplo, passou a comer menos fibra. A gente hoje come muito ultraprocessado, muita farinha refinada, muito alimento processado, muita junk food, a gente toma muito antibiótico. A gente toma muito inibidor das bombas de prótons, muitos antidepressivos que também causam efeitos colaterais no intestino. Então é como se a microbiota dos nossos antepassados elas fossem diferentes das nossas, né, a da nossa atual. Então a microbiota do nosso antepassado aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, espera, deixa eu organizar melhor isso aqui. Microbiota. Essa galera aqui dos nossos antepassados, eu nem vou muito longe não, viu? Sei lá, 100 anos atrás, precisa ir lá pro tempo das cavernas não. 100, 200 anos atrás, que não tinha, né, tantos produtos assim, não tinha antibiótico dessa maneira que tem hoje. Então essa galera aqui, elas tinham mais espécies de bactérias e mais diversidade. Essa palavrinha diversidade ela é muito importante nesse contexto da microbiota. Parece que quanto mais diverso é a tua microbiota intestinal, mais saudável ela é. E essas pessoas, coincidentemente ou não, tinham menos doenças. Aí ele faz essa associação, né, de as pessoas hoje estão adoecendo porque a microbiota intestinal adoeceu, que por um certo motivo faz sentido, mas também não vamos dizer que agora é tudo culpa da microbiota. Mas, pelo menos no quesito de doenças intestinais, eu concordo que antes haviam bem menos. E hoje a gente tem bem mais doenças intestinais. E é muito provável que seja exatamente por conta disso. Porque a gente, né, a nossa sociedade moderna, mais que a gente chama de ocidentalizada, né, a gente que vive aqui do lado do ocidente, a gente tem esses hábitos que não são os ideais de vida, mas é o que tem. E é realmente difícil a gente sair desse ecossistema nesse sentido de... que é muito difícil, velho. Sério mesmo, vamos pensar aqui comigo. Ó. A gente busca se alimentar melhor. Só que o nosso ambiente ele não ajuda, entendeu? Aí você chega no supermercado, as frutas, sei lá, eu passo muito por isso. Eu quero comprar umas frutas diferentes, aí eu chego lá e as frutas estão meio murchas. Não tá legal, sabe? Olha assim, eu não estão agradáveis a aparência, o sabor, são muito caras.
Então isso são barreiras que a gente enfrenta, né? Por mais que a gente queira fazer essa mudança de rumo da nossa vida, vai ser difícil porque o ambiente não está ajudando muito, mas também a gente tem que se esforçar. Não é porque o ambiente está sendo favorável que a gente vai se entregar completamente a isso. Isso também já seria muita fraqueza, né? E a gente está nessa vida aqui para perseverar, de alguma forma, nas coisas boas que ainda restam nesse mundo. Porque se a gente não resgatar as coisas boas nesse mundo, meu amigo, rapaz, eu não sei onde é que a gente vai chegar, não, viu? Sendo bem sincero. Mas enfim, viajei demais aqui. Então essa galera tinha uma microbiota primitiva com mais espécies, mais diversidade e eram mais saudáveis. E a gente tem essa microbiota moderna hoje, mais ocidentalizada no quesito de hábitos, né? A gente é mais sedentário, nossa comida é pior, a gente toma remédio demais, a gente tem pouco contato com a natureza, a gente se higieniza demais, o que também não seria o ideal. Se higienizar demais, é produto de limpeza no chão, é produto de limpeza nas cadeiras, é produto de limpeza nos pratos, é álcool na mão. Então tudo isso também não deixam de ser barreiras que, apesar de protetoras, também causam essa distorção na microbiota. Então a gente hoje tem mais desbiose. Mais desbiose, como você viu no vídeo anterior, é um gatilho para inflamação e as doenças aparecem. Aparecem tanto do intestino quanto fora do intestino, porque hoje a gente sabe que a desbiose intestinal ela está muito associada a doenças fora do intestino. Eu até citei aquela questão lá do autismo, que hoje a gente tem bem muitas provas sobre isso. Foi. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Capítulo 2 e 3, já fomos 3 capítulos, são 10. À medida que eu for lendo, eu vou compartilhando aqui com vocês. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, você quer fazer algum comentário, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu não estou respondendo muito às pessoas agora nesse momento porque está meio corrido aqui na minha vida, mas eu sempre leio e prometo que vou responder todo mundo. Ó, promessa que eu fiz pública com você. Então deixa aqui abaixo, tá bom? Nos comentários, o que, sei lá, tu quer comentar alguma coisa, é óbvio. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.